E dando continuidade aos milagres do Evangelho, a última parte, a quarta e última parte, os 10 leprosos, né? Foi contado por Lucas, o capítulo 17 e o versículo do 12 até o 19. Como se ele encaminhasse para Jerusalém, passava através de Samaria e da Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro e pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de mim, de nós, tenha compaixão de nós. Vendo, ele disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? E onde estão os outros 9? Não houve, ao acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bem. Essa passagem, ela ressalta, gente, uma palavra: compaixão. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, está no dicionário. Acompanhando com desejo de minorá-lo, esse sofrimento. Um sofrimento comum, né? Vamos primeiro entender essa doença para a gente extrair o ensinamento. A lepra é uma doença que na Bíblia levava ao isolamento e à discriminação. Atualmente, o Brasil, a gente ainda tem muito a hanseníase, né? E ainda existe muitos casos. Os antigos leprosários são hoje hospitais, não é compulsório e não é obrigado, então, portanto, fica lá, tá? Mas na época de Jesus, neste momento aí, levava ao isolamento e à discriminação. Os leprosos foram enjeitados, afastados da sociedade. E pela lei de Moisés, somente os sacerdotes poderiam validar a cura para que a pessoa pudesse ser reintegrada à sociedade. O que psicologicamente essa doença nos revela? Vamos lá? A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, tá? As funções da pele mostram a dificuldade da doença em si. A pele, ela separa e protege, né? Permite o toque, o contato, a sensibilidade. A gente leva, né, o exterior para dentro do interior. Se a gente tocar no gelo, a gente sabe que lá fora tá gelado e que aqui dentro tá frio. Se a gente tocar no fogo, a gente sabe que lá fora tá quente e dentro tá frio. Então a gente vai trazendo o exterior para dentro do interior, né? Através da sensibilidade. A pele respira, ela elimina suor, né? Ela exprime, manifesta as emoções. Nossa, fulano está pálido de medo. Nossa, Beltrano está vermelho de vergonha, né? Então, ela exprime também, né, aquela sensação, a emoção. Ela regula a temperatura através do suor, né? E atua na sexualidade. Ou seja, a pele é a nossa fronteira com o mundo material à nossa volta. Ao mesmo tempo, é através dela que nós estamos ligados ao exterior. Ela nos protege, nos separa do exterior, mas ao mesmo tempo ela nos mantém ligados, né? A lepra, através dos primeiros sintomas, é exatamente quando você toca e não sente nada. A gente põe uma agulha, corta e a pessoa não sente nada na pele, né? E vai apresentando vários abscessos que demonstram conflitos não resolvidos que corroem profundamente a carne. Aquela face leonina do leproso é a desfiguração, a renúncia ao que se é, psicossomaticamente falando, né? A perda da sensibilidade das extremidades é justamente a perda do contato do mundo, a rejeição ao mundo. Quanto sofrimento, né?
e eles pedem aquilo que eles mesmos perderam ao longo das suas encarnações: compaixão. De longe lhe gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Versículo 13, né? Mas esse é um momento único, que todos nós sempre, em algum momento onde a dor nos abre e despertamos a fé, a vontade de querer, como diz lá o livro Gênesis de Allan Kardec, né? Não uma força mística, mas uma verdadeira força atrativa, um desejo ardente que queima a alma, que faz, inclusive, que o nosso cérebro estimule zonas cerebrais através das suas sinapses neuronais a buscar o equilíbrio orgânico. Nesse momento, Jesus pede que eles vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados, ou seja, todos receberam a graça no caminho, ao longo da trajetória, ao longo de cada passo, de cada escolha, cada qual indo até aqueles que iriam, entre aspas, né, validar a cura, os juízes, os sacerdotes, todos receberam purificação. Vejam que não há cura. Lá está bem escrito: indo receberam a purificação. E o que é a purificação? No dicionário diz que é a gente se livrar das impurezas, limpar, depurar, ou seja, o Mycobacterium lepra, de todos eles foi extirpado. Porém, um apenas se apercebeu estar curado. Está lá no versículo 15. Um dentre eles, vendo-se curado, nota, Jesus, gente, curou vários tipos de doenças, mas não todos os doentes, né? Porque a cura depende da nossa participação, da disposição, da mudança interior. Continuando, este que volta, ele aceita a si mesmo, não mais rejeitando-se, permite pela humildade, porque lembra, ele prostou o rosto na terra aos pés de Jesus e agradece a Deus em voz alta. Ou seja, ele resolve os conflitos que corriam, né, que corroíam a sua carne e volta a ter a sensibilidade em relação ao mundo, ao próximo. Profundo, né, essa passagem. Interessante ele ressaltar que só o samaritano, justamente só ele que voltou. Você se lembra que existia, né, uma inimizade entre os judeus e samaritanos, né? Essa inimizade, ela tem raízes históricas, religiosas e étnicas. Lá na divisão do reino de Israel, após Salomão, os samaritanos, eles acabaram se misturando com os pagãos assírios. E eles consideravam assim os judeus, os samaritanos, porque se misturaram, casaram, né, com as mulheres assírias, tiveram filhos, eles achavam que eles eram mestiços, impuros e traidores da fé pura pelos judeus. Então existia essa rixa. E Jesus, né, ele está tentando sempre desconstruir isso. Em diversas oportunidades que nós vamos estudar aí nos próximos, nesse ano, ele tenta colocar o samaritano, mostrar para eles, né, que até o samaritano que eles achavam que era qualquer um, né, esse é que trazia, né, que compreendia, entendia a realidade, a verdade, a espiritualidade, a bondade, né, por si só. Então, Jesus demonstra a igualdade perante todos. Mostra que nele havia mais fé e reconhecimento do que naqueles que diziam ortodoxos. Quando ele fala, sua fé te salvou, ele demonstra que o mesmo não ocorreu com os outros. Eles foram purificados, ou seja, foram higienizados, limpos, porém não houve a cura. Porque estar curado do corpo físico não significa estar salvo. O agradecimento, não que Jesus fizesse questão disso, revela que a pessoa entende o que lhe foi concedido, sabe valorizar a bênção recebida. Aqueles que não agradecem revela a pobreza espiritual, mostrando que não houve a mudança interna, não houve a cura mais importante,
a do espírito. Finalizando, os nossos 4, que nós hoje estudamos juntos aí, a perda de sangue, o cego de Betsaida, o paralítico de Cafarnaum e os 10 leprosos, Todos nós temos males que nos maculam o espírito, males estes que nos maceram interiormente. Aqueles que caminham conosco, eles são as oportunidades de nos transformarmos. Por quê? Porque pelo serviço, com alegria ao próximo, sentindo alegria pelas coisas que fazemos, sem vivermos contrariados, como a mulher com a hemorragia compreendeu, e entendendo com o samaritano que foi curado da lepra, e entendeu que nenhum cristão poderá ficar indiferente ao sofrimento alheio, tendo compaixão, reestabelecendo a sensibilidade com o mundo, vamos sendo sim dos 10 que fomos abençoados pela graça do entendimento do Evangelho do Mestre, que vem sendo revelado a cada semana. Revelar é tirar o véu. E aí vamos perguntar para a gente, quantos véus já foram retirados? Estamos a caminho sendo purificados à medida que vamos dando cada passo, que vamos fazendo cada escolha, cada decisão? A pergunta é, será que somaremos aquele único que realmente foi curado e não somente o purificado? Será que neste momento em que todo o planeta, quer no mundo físico, material, quer no mundo espiritual, onde já estão ocorrendo aí a separação do joio e do trigo, será que nós podemos nos apresentar aos sacerdotes para validar a nossa cura? Será que a gente pode fazer parte daqueles que mansos e pacíficos herdarão a terra, como nos diz as bem-aventuranças? Pois é, gente, já se pode avistar o ponto de chegada. Faltam poucos passos. Vamos somar com o samaritano, o estrangeiro, que obteve a cura completa interna e a externa, através do amor fraterno? Todo aquele amor que a gente dispuser àqueles que se apresentam nos caminhos das nossas vidas. Que o nosso estudo tenha sido bom para você, como foi para mim também estudar. Então é isso, até a próxima. Abraços fraternos.